Array foi a aula mais comentada do curso de estruturas de dados e algoritmos, eu acredito. Então hoje a gente vai trazer aqui de graça toda a explicação que eu dou lá aqui. Vamos falar sobre por que essa estrutura de dados. Ela é simples, mas não tanto, e ela é uma das estruturas mais incompreendidas da computação. Você usa Array basicamente todos os seus dias, todo dia que você programa tem um Array lá em algum momento, mas é possível que você não saiba direito o que é um Array, e não tem problema, tá? Eu também não soube por muitos anos da minha carreira. Porque é o seguinte, né? JavaScript vai te convencer que const ar igual isso daqui, né? Em JavaScript, a linguagem vai nomear isso daqui como sendo um array, mas array é uma palavra muito sobrecarregada, tá? Como a gente tá em novembro. No final do vídeo eu vou falar disso, tá? Mas enfim. Novembro tem Black Friday, a nossa Black Friday é isso daqui, tá? Os novos alunos podem ter acesso a todos os cursos com um combo de 40% de desconto em tudo, e alunos existentes podem comprar qualquer curso que a gente tem com 50% de desconto, tá? Final do vídeo eu explico. Mas essa aqui é a nossa Black Friday, tá? Isso daqui é Black Friday, não vai ter nada de especial na sexta, é o Black November, né? Durante novembro isso aqui tá valendo. Vamos lá, o que é um array? Tem duas respostas, né? A resposta, assim, é baixo nível e a resposta mais freestyle, né? Isso aqui, se isso aqui for JavaScript, né? É um array freestyle. Se você lê num livro, de repente, mais baixo nível, um livro mais didático de computação, assim, per se, talvez um livro mais antigo. Nesse livro mais antigo, mais didático, isso aqui não é um array, tá? A gente vai falar do array de JavaScript, mas vamos antes falar do array de baixo nível de computação. Um array, a maneira mais simples de explicar um array é que ele é um espaço contínuo na memória, que pode ser interpretado como tendo vários elementos, tá? Aqui a gente tem um espaço na memória física mesmo do computador, tá? Nessa memória física do computador, a gente vai ter vários bits aqui em sequência. Imagina que a gente tem os bits assim, ó. 4 uns, depois 4 zeros, depois 4 uns, depois 4 zeros, tá? Na memória do computador não tem espaço aqui no meio, né? Claro, dependendo da implementação você pode ter algum separador, algum tipo de buffer ali, de header, enfim, mas isso aí não importa. Isso aqui é o que tem na memória física. Esse espaço foi alocado para um array. Ok, compreendido. Dentro desse buffer aqui binário, a gente pode chamar isso aqui também de um array buffer, a gente pode criar diferentes visões, diferentes views para interpretar esses dados aqui. Eu poderia ter que, por exemplo, são 4 elementos diferentes de 4 bits cada. Pode ser enxergado isso daqui então como um array de 4 elementos de 4 bits. Eu posso enxergar também como um array de 2 elementos de 8 bits. Ou então, 8 elementos de 2 bits. Eu sei, você provavelmente nunca ouviu essa explicação. Se você ouviu, talvez você tenha ouvido no curso do Primeagen, e você pode estar duvidando de mim porque você nunca ouviu falar de um array assim, mas eu consigo te mostrar isso aqui dentro do próprio JavaScript. Eu abri aqui um console, eu digitei Node, tá? Isso aqui é Node. É Node, JavaScript, não tem nada além de JavaScript aqui. Vamos criar, então, um array buffer mais ou menos assim? Vamos pedir pro Node alocar um espaço na memória, tipo isso daqui, pra gente enxergar? Vamos lá, const a igual new array buffer 8. Tá? O que tem dentro desse A aqui? Olha só, tem um array buffer contendo 8 unidades, tudo zero aqui, tá? Só que não são bits, tá? São bytes, então hexadecimal. Ele nos mostra aqui como se fossem 8 elementos de 8 bytes. Agora, a gente pode enxergar esse espaço na memória, criando uma view, pra gente visualizar o mesmo espaço, os mesmos itens na memória, como sendo só 2 elementos. Como que a gente faz isso em JavaScript? Const A32, new uint 32 array com A aqui, né? Criamos uma view aqui pra esse array, para esse buffer. E aqui, A32, a gente consegue enxergar o nosso arrayzinho aqui, com 2 elementos. Esses elementos são 0 e 0. Então, será que a gente consegue manipular isso daqui? Eu posso também visualizar como sendo elementos de 8, tá? Aqui, ó, o int 8, A8, visualiza aqui, né? A8, ó, 8 elementos no meu array. Será que eu consigo manipular esses elementos, então? Vamos tentar transformar esse elemento aqui no maior número possível, tá? Qual que seria o maior número possível? Bom, seria tudo F, né? FF, 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 FF. Eu quero alterar todos esses zeros aqui para Fs. Então eu tenho que pegar o maior número possível que cabe aqui. Isso daqui representa 32 bits. 32 bits seria 2 elevado a 32, né? O número máximo, então, é 2 elevado a 32 menos 1. Então, copiei o número aqui da internet, ó, eu faço A32. Eu quero que o primeiro elemento, o elemento 0, seja igual a isso daqui, ó. Esse número aqui equivale a tudo F aqui em cima. Então alterei, a gente pode olhar então que o nosso A32, a nossa forma de enxergar esse espaço contínuo na memória é um número bem grande e 0 do lado. E se eu quiser enxergar isso daqui, esse mesmo número aqui, como sendo, né, 8 elementos diferentes. Eu olho aqui pra minha view A8 e eu enxergo, ó, 255, 255, 255, 255, tudo F. E no nosso buffer aqui de memória a gente consegue enxergar de fato tudo F aqui e depois tudo 0. Isso na prática, tá? É o array buffer aqui. Eu fiz isso pra eu te provar que a forma mais simples de
se pensar num array é um espaço contínuo na memória que a gente vai interpretar como uma lista de elementos diferentes. Provado isso, explicado isso, a gente pode começar a discutir então algumas das propriedades de arrays que são bem interessantes. E esse array aqui do JavaScript fica pro final porque ele é o mais complexo. Numa linguagem como Rust, para você instanciar um array é algo tipo assim, tá? Essa daqui é a sintaxe. Você vai ter o let, myArray é o nome da variável. Esse i32 é o tipo. O tipo é sinais... Perdão. Números inteiros. O i significa que tem sinal, né? É signed integer. Se fosse u, ia ser unsigned. Então tem um bit de sinal aqui também. O 4 é o número de elementos que a gente vai instanciar no nosso array. E a gente vai instanciar o array em Rust com 1, 2, 3, 4. Rust, então, vai saber exatamente o que alocar na memória. Exatamente o que eles precisam ter aqui. Rust pede também pra gente dar o tipo que vai ser armazenado dentro do array. Porque o JavaScript, ele te permite fazer o seguinte, né? Eu posso instanciar um array aqui com 1, 2, banana. Posso botar outro array aqui dentro, né? 1, 2. Se eu pegar isso daqui, jogo isso daqui no meu Node, funcionou, não tem problema nenhum. Eu jogo aqui o meu ar, tá aqui, ó. Tá aqui o array. Eu posso, inclusive, modificar esses dados aqui dentro, né, no JavaScript. Eu posso vir aqui, ó, ar. Qual que é o elemento aqui? É o terceiro, quer dizer, o quarto elemento que tá no item 3. Eu posso fazer que esse elemento não é mais isso aqui, não. Esse elemento aqui agora vai ser banana 2. E aí eu olho aqui no meu ar e tá aqui, ó, de novo. Isso aqui é algo bem complicado de se fazer em termos do o que a linguagem em si está fazendo. Para você, usuário da linguagem, é bem simples, né? Você viu aqui, eu fiz de maneira bem simples. Para a linguagem é super complexo. Rust não quer lidar com essa complexidade. Na verdade, mentira. Rust te permite fazer algo nesse sentido usando vectors, mas Rust quer que você, ao criar um array, especifique exatamente o tipo, exatamente o tamanho. Você não vai poder aumentar esse array, você não vai poder mudar o tipo dos elementos dentro desse array, porque Rust quer prezar por algumas das qualidades do array que JavaScript tá abrindo mão por causa da flexibilidade que a linguagem te dá, tá? Então, o seu programa, quando ele instanciar um array aqui, né, ele instanciou isso aqui na memória. Imagina que isso aqui é a memória do seu computador, tá? Rust, então, instanciou esse array na memória, armazenou esse array aqui na memória. Se a gente sabe exatamente o tamanho de cada item, a gente sabe, né, a gente vai ter, a linguagem vai criar aqui um ponteiro, né, que vai apontar para onde esse array começa na memória. É fácil eu achar cada coisa, tá? É bem fácil. Porque é o seguinte, né, eu sei que o primeiro item, ele ocupa aqui, né, i32, ele ocupa 32 bits mais o bit de sinal. Mas vamos fingir que é só 32, tá? Ele ocupa 32 bits. Onde que vai começar o terceiro item, né? Onde que o meu computador precisa olhar para encontrar o terceiro item? Bom, eu sei o bit em que o array começa. Eu sei quanto tem cada elemento, né? Cada elemento tem 32. Então eu preciso pular o primeiro elemento, preciso pular o segundo elemento. O terceiro elemento do nosso array vai começar depois de 32 bits vezes 2. O quarto elemento do nosso array vai começar depois de 32 bits vezes 4. O oitavo elemento do nosso array vai começar depois de... Pô, eu me confundi no 4, tá? O 4 é depois de 3 elementos, né? Depois do terceiro elemento começa o quarto. O oitavo elemento do nosso array vai começar depois de 7 elementos. Então, né? O terceiro elemento do array começa depois de 32 bits vezes 2. Começa depois de 64 bits. Para eu acessar o terceiro elemento do array, eu vou ter aqui myArray. O elemento que eu quero vai começar no bit, né? 32 vezes 2. Esse vezes 2 aqui vem pra cá. O terceiro elemento tem um offset de 2 elementos. O primeiro elemento começa depois de 32 bits vezes 0, né? Ele começa exatamente onde o ponteiro tá apontando. O primeiro elemento, então, indexado aqui é 0. Essa lógica aqui se traduz exatamente para como a gente inicializa um array. Perdão, como a gente acessa elementos no array. Ou seja, para eu acessar o terceiro elemento desse array, eu venho direto pra cá, né? Lembra, eu tenho um ponteiro que eu sei onde o meu array se inicializa. Eu não preciso percorrer um item por um para encontrar o array. É só eu fazer essa continha aqui, eu sei exatamente onde ele tá. Eu não preciso ficar varrendo a minha memória para encontrar esse elemento. Isso é uma das características de um array. Como eu vou ter posições fixas, eu sei exatamente onde está cada coisa, a velocidade para eu acessar o terceiro elemento, ou o oitavo elemento, ou o elemento de número 1 milhão, é a mesma velocidade. Ela é uma velocidade constante. Como ela é uma velocidade constante, né? Se a gente está falando em termos de big O, acessar um elemento que a gente já conhece a posição dentro de um array é big O de 1. 1 porque é tempo constante. Demora o mesmo tempo eu acessar o primeiro elemento de um array, ou o elemento de número 1 milhão, porque eu sei a posição de todos os elementos. E a gente considera que acessar esse elemento aqui ou acessar esse outro elemento é a mesma coisa. E para eu editar um valor dentro de um array, qual que é a lógica? A lógica é a mesma, né? Eu sei onde o meu elemento começa. Eu sei, aqui no espaço de memória, qual que é o bit que começa esse elemento. Eu posso só vir direto aqui e girar esses bits, virar os valores, flipar o bit ali. Para eu alterar o primeiro elemento, o segundo elemento, o quinto elemento, o 20º elemento, é a mesma velocidade também. Outra propriedade interessante de um array é que também é em tempo constante. Se eu estiver complicando muito, tá? O que você precisa entender é que alterar o valor de um elemento dentro de um array é muito rápido e é sempre
sempre o mesmo tempo que demora para alterar qualquer valor, e buscar por um valor que a gente já conhece a posição dentro de um array também é sempre muito rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta então para complicar aqui, né? A gente tem a nossa memória aqui, tá? Vou imaginar um array um pouquinho menor. Esse aqui é o nosso array aqui em memória. Vou imaginar que a linguagem Rust aqui escolheu esse espaço de memória para alocar o nosso array, porque aqui estava ocupado, tá? Essa memória que estava ocupada, esses espaços de memória que estavam ocupados também, e esse espaço aqui embaixo de memória está ocupado também. E aí você tem aqui o seu array de 4 elementos, né? Inicializamos um array de 4 elementos. Rust achou um espaço que cabe esse array dentro da memória, alocou esse espaço na memória. Agora eu decidi que na real, 4 não é o suficiente. Eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero aqui, ó, my array. Eu quero que ele tenha o quinto elemento, né? Então eu vou colocar aqui o offset de 4. E que esse elemento aqui seja igual a 1, 2, 3. Eu te pergunto, eu consigo fazer isso? Bom, aqui, né, onde essa memória tá aqui, eu não consigo, não cabe mais elementos. Olha, os espaços adjacentes de memória, né? Array é um espaço contíguo de memória. Os espaços que estão do lado dele estão ocupados. Eu não consigo aumentar esse array aqui. É fisicamente impossível eu aumentar o espaço que esse array ocupa, né, e ele continuar sendo contíguo, se eu não, de repente, remover as outras coisas. Mas eu talvez não possa remover o que tem do lado na memória, certo? Então, a única solução possível seria eu pegar todos esses elementos aqui, eu mover todos esses elementos aqui, e aí sim eu instanciar o novo elemento. Rust deixa você fazer isso? Cara, em certa perspectiva deixa, tá? E Rust tá sendo até bem transparente, porque o que você vai ter que fazer, né? Você que vai ter que instanciar um novo array, new array, que aí vai ter 5 elementos, e aí vai ser 1, 2, 3, e é exatamente isso que tá acontecendo na memória, tá? Você vai, de fato, instanciar um novo espaço na memória, porque a linguagem não consegue te garantir que onde o negócio já foi instanciado, dá pra crescer pros lados. Então, como a linguagem não consegue te dar essa garantia, ela não permite que você faça isso aqui. Você tem que explicitamente falar, olha, aloca outro espaço na memória pra mim. Redimensionar um array, então, não existe garantia de que vai ser em tempo constante, né? Pode ser que seja odd-n, né? Pode ser que eu tenha odd-n por quê? Pode ser que eu tenha que mover todos os elementos do array para outra posição. E né, se eu tiver um array muito maior, vai demorar mais para mover todos os elementos. Se eu quisesse fazer um shift, né? Se eu quiser, de repente, pô, eu tenho todos esses elementos aqui no meu array, mas eu quero colocar no início desse array um elemento novo, né? Quero colocar no início desse array o elemento 00, e aí isso vai alterar a posição de todos os outros elementos. Também não é em tempo constante, né? Porque a gente vai precisar mover todos os outros elementos. Se eu tiver só um elemento no array, eu vou mover só um. Se eu tiver 5 elementos no array, eu vou ter que mover 5, né? Cada item aqui, eu vou ter que pegar ele aqui, jogar uma posição pro lado, né? Pega aqui, joga uma posição pro lado, pega aqui, joga uma posição pro lado, pra eu então conseguir colocar esse novo item aqui no começo. Então mover os elementos dentro de um array seria odd-n. Beleza. Entendeu o que é um array em Rust, entendeu o que é um array aqui em baixo nível, entendeu que array é um espaço contíguo na memória, que a gente consegue acessar eles, né? Independente de qual seja o elemento, em tempo constante, a gente consegue modificar eles também em tempo constante, e dependendo da linguagem, ela não vai deixar você redimensionar o array, porque não existe garantia de que é possível redimensionar dentro do mesmo espaço da memória, e ela não vai deixar também você fazer um shift, né, mover todos os elementos para a direita ou para a esquerda, porque pode ser muito custoso. Mas JavaScript deixa. JavaScript deixa você fazer tudo isso que eu falei, tá? Você pode criar um array aqui com tipos totalmente diferentes, então, né, como os tipos desse array são totalmente diferentes, como que JavaScript vai alocar um espaço fixo na memória, se eu não sei o quanto cada elemento ocupa, né? Eu posso ter um elemento que é 00, eu posso ter um elemento que é... Pô, a representação de banana na memória vai ser muito maior do que um número inteiro. Vai ser, sei lá, um número gigantesco aqui. E aí, estourou minha memória? Como é que JavaScript faz então, né? Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso armazenar array dentro de array? Como que isso daqui é possível? Eu ainda posso modificar o array dentro desse array. O que tá rolando aqui então? O que tá rolando é que isso daqui que JavaScript chama de array, algumas outras linguagens como Python vão chamar de lista, não é um array nesse sentido baixo nível. Array é uma das palavras mais sobrecarregadas da computação, né? Para JavaScript, array quer dizer uma coisa diferente do que isso que eu expliquei aqui. Para JavaScript, array é um objeto. Numa prova de estruturas de dados e algoritmos, ou numa entrevista de estruturas de dados e algoritmos, quando é perguntado sobre array, ninguém quer saber disso aqui, as pessoas querem saber disso aqui que eu expliquei agora, tá? Mas, no mundo real, você precisa entender isso aqui também. A questão é, qual magia que é possível para que isso aqui seja executado, né? O que tá rolando por debaixo dos panos? JavaScript é bem complexo, porque quando eu falo JavaScript, você não sabe o que tá rodando no seu computador. Como assim, galera, eu não sei o que tá rodando? Não, às vezes você não sabe, porque se eu falar só JavaScript, pode ser que seja, por exemplo, ban.
e ban é escrito em Zig. A implementação dessas coisas vai estar feita de um jeito. Pode ser que seja Node, né? Node é escrito em qualquer linguagem. É C++, acredito. Eu não lembro com certeza absoluta tá se é C++ ou C Sharp, mas é uma das duas. A boa notícia é que se você quiser saber o que tá lá, você pode olhar o código. Isso aqui é o source code da V8, né? V8. V8 é uma das engines, é um dos motores mais populares para se rodar JavaScript, para utilizar JavaScript. Aqui, ó, CC, C++, tá? Então tá respondida a pergunta. Isso daqui, ó, built-in arrays é o código. É exatamente o código que implementa um array, né? Por debaixo dos panos, o JavaScript vai pegar a sua declaração de array, né? Supondo que você declara isso daqui, esse const array aqui assim, e vai transformar em algo diferente. Tipo isso daqui, quer dizer, não é nem transformar em algo diferente, né? A sintaxe da linguagem é assim, então teoricamente não tá existindo uma transformação. Quando você digita isso daqui, tá sendo criado um objeto mais ou menos assim, tá? Isso aqui é uma simplificação bem grotesca, mas está sendo criado um objeto que tem mappings e tem diferentes arrays dentro dele. Volta aqui pro código, ó. Aqui no código de JavaScript a gente consegue encontrar, e perceba, né, a implementação aqui tem 1500 linhas e ela importa várias coisas aqui dentro, tá? Então é realmente um código bem complexo de se entender. A gente tem, por exemplo, packed SMI elements. Isso daqui vai ser um array denso de ints pequenos, então se eu iniciar um array assim em JavaScript, o acesso a esses ints pequenos pode ser mais facilitado porque a gente tem um objeto específico para armazenar esses ints pequenos. Você tem, por exemplo, packed double elements, né, para armazenar os doubles. Você tem packed elements no geral. E você tem dictionary elements, que vão ser uma espécie de dicionário, né? Então, o seu array, se você instanciar dentro do seu array outro array diferente, esse outro array diferente pode estar num espaço lá longe na memória, que o seu objeto de JavaScript vai ter um ponteiro apontando para esse outro array esparso. Enfim, é uma loucura. Isso aqui é muito doido, tá? Isso aqui foi, isso que a gente tá olhando, essa implementação de array. Para garantir a usabilidade que a gente conhece do JavaScript, para garantir aquela usabilidade relativamente simples que a gente conhece, cara, isso que foi otimizado ao longo de anos e anos, tá? É realmente algo muito complexo. Tudo isso para garantir que a gente consiga fazer const array igual 1, 20, banana, 30, outro array com 1, 2, com outro array com 3. Todas essas complicações em cima da estrutura relativamente simples que é o array, para permitir que a gente tenha a nossa usabilidade de dev de alto nível, né, simplificada. Bom, essa foi a aula sobre arrays. Se você gostou dessa explicação, a gente tem essa e várias outras sobre outras estruturas de dados no curso de estruturas de dados e algoritmos. Vamos falar sobre Black Friday, né? Muita gente tá me conhecendo agora. Se você tem interesse em adquirir todos os cursos, né, o de estruturas de dados e algoritmos, mais o roadmap do seu próximo emprego, mais o workshop de 10 Elite Codes e o workshop de System Design para entrevistas que tá saindo agora, né, as aulas aqui ainda estão sendo adicionadas, tá? Você vai ter 40% de desconto no combo. O link aqui vai estar na descrição, tá? O combo vai estar saindo tudo isso de 746 por 447. Agora, o que eu tava pensando, né? Isso daí é muito atrativo para quem não é aluno, mas eu queria também valorizar os alunos existentes, os alunos que eu já tenho, né? É óbvio, de repente a pessoa, né? Você comprou só esse curso ou só esse curso aqui. Se você é um aluno existente, se você tem acesso a qualquer um dos cursos aqui, ou workshop, né, quem já deu o voto de confiança aqui, já gosta do conteúdo, já acompanha, tá ganhando o melhor cupom possível, que é o cupom de 50% de desconto pra qualquer coisa que você queira comprar, tá? Você que já é aluno vai conseguir entrar em qualquer um desses outros cursos aqui, ou workshops, pagando menos que os novos alunos. Pra quem é um novo aluno, pra quem quer adquirir isso aqui, ou algum curso separadamente, os links vão estar na descrição. Se você é um aluno existente, né, como você faz pra obter esse 50% de desconto? Você entra aqui na sua área de membros, né, já sendo membro, desce aqui na vitrine de produtos, vão ter todos os outros cursos com o desconto aplicado, tá? Você compra por aqui e aí você garante seu desconto de 50% sendo aluno. Faltam aqui, tá? Que eu ainda vou adicionar. Quando esse vídeo for pro ar, vai estar aqui. Falta o de System Design, né? E isso aqui tudo, tá? Tudo que eu falei aqui, vale pra novembro inteiro. Você não precisa esperar Black Friday em específico. Não vai acontecer nada de especial na Black Friday em específico, tá? Prometo. Essas aqui são as promoções que a gente tem. Vale até o dia 30 de novembro e só até o dia 30 de novembro. Se você tentar comprar depois, não vão ser esses preços, tá? Eu garanto. Você pode... Esse vídeo vai ficar no ar depois de novembro, né? Você pode olhar aqui nos links. Não vai ter mais, não vai estar mais esse desconto, não vai existir mais, tá? Enfim, se você gostou da minha didática, gostou das minhas explicações, quer ter mais explicações sobre esses assuntos aqui, o link tá na descrição. E muito obrigado por assistir, tá? Esse é um vídeo, esse é um tema que eu gosto... Cara, eu adoro essa aula de array aqui. É muito bacana falar sobre isso. Valeu, beijão.